somente, nominalmente, professores que fazem e fizeram parte do curso, para subir ao palco e receber o troféu Fitinha Crepe em homenagem a esses 20 anos de história. Professora Carmen Fossari. Professor Gilberto Gerlach. A liberdade até agora de passar, então, a palavra para o nosso querido professor de todos nós. Eu lembro lá quando eu dava aula, chegou um determinado momento que os alunos fizeram uma greve que não queriam saber de teoria de cinema. Eu dava cadeira de história de cinema. Eles não queriam saber absolutamente nada de teoria. Só queriam pegar uma câmera e começar a filmar. Eu disse, não é bem assim. Você tem que primeiro estudar, saber das coisas, para depois essas coisas que você vai estudar, puder desenvolver dentro da sua cabeça, então você vai fazer o filme, fazer sua experiência, seu curta-metragem. Mas então a Unisul nos apoiou aqui, enormemente. As salas, os alunos tinham aula aqui dentro dessa sala, uma aula teórica, em seguida projeções, né? Você deve ter lembrado disso. E eu fico com prazer de saber que hoje, passado todo esse tempo, a chama não apagou, continua firme, forte. Hoje é dia de festa, de regozijo, e eu agradeço muito a lembrança. Olá, boa noite a todas, a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão de cinema produzida pelo curso de cinema da Unisul, em parceria com a Fundação Catarinense de Cultura. Estamos aqui fazendo uma sessão homenagem ao nosso grande professor, maestro de todos nós, o senhor Gilberto Gerlach. Estou aqui com uma estudante chamada Germana Toniolo, que participou durante uma aula de uma experiência incrível. Eu lembro do quanto a Germana ficou tocada ao conhecer o Gilberto Gerlach, e hoje a gente vai trazer um filme que fizemos durante uma aula de montagem, e eu convidei a Germana para falar um pouquinho dessa experiência de uma estudante da nova geração e que estava diante de um dos primeiros professores do curso de cinema da Unisul e que tem para todos nós que conhecemos a sala de cinema, enfim, que somos aqui de Santa Catarina, o protagonismo que ele tem na história do cinema nesse estado. Então, Germana, quero te agradecer muito por estar aqui, por ter aceito esse convite, porque é um filme que a gente precisa vir para esse público nessa sessão de homenagem ao Gilberto. Boa noite, Mara, obrigada pelo convite. Fiquei muito lisonjeada e, ao mesmo tempo, com essa distância, né? Além das sessões de cinema, é também mais um motivo e uma forma da gente estar junto.
E eu sou estudante de cinema da Universidade Unisul, do curso de Cinema e Audiovisual, e na época a gente estava cursando a disciplina de montagem, ministrada pela Mara, e estávamos divididos em equipes distintas para realizar um trabalho cujo foco, né, o desenvolvimento, seria em cima das salas alternativas de cinema na região de Santa Catarina. A classe estava dividida em três equipes diferentes, e a Mara queria exercitar com a gente os formatos de montagens diferentes. Então, a gente ia buscar salas alternativas de cinema, e cada equipe ficou, a princípio, com uma sala de cinema a ser explorada, em todos os sentidos possíveis, assim. E a gente ficou, a minha equipe, né, na época, ficou com a sala de cinema do SIC, e tivemos a oportunidade de conversar com o Gerlach, como parte da construção desse trabalho. E muito naturalmente, assim, quando nós fomos conversar com ele, e eu lembro na época de saber que não era algo muito habitual, assim, muito fácil de se conseguir, que, não sei, o que se sabia que não era, assim, né, muito de conversar e de reunir e falar. Então, é interessante porque eu fui esperando uma pessoa mais fechada, e a forma como ele abriu a porta da casa para a gente e conversou, e um cara calmo, falando sobre cinema com entusiasmo, com uma propriedade, com uma sabedoria, assim, um cara sábio. E foi muito interessante essa admiração de não saber o que íamos encontrar, de ter um trabalho em mente que era salas alternativas de cinema no estado de Santa Catarina, e de, no meio do trabalho, precisar tomar cuidado para que o filme não se tornasse naturalmente um filme sobre ele, porque ele roubou a cena, ele senta, ele quer falar das salas alternativas de cinema, contou toda a história da participação dele na formação dos cineclubes, desde os primeiros contatos dele com o cinema aos 12 anos de idade, quando ele foi estudar em Blumenau, e do desejo dele de que todas as universidades, ele menciona de engenharia, e ele conta um episódio que um professor dele no curso de engenharia pergunta: mas escuta, você está aqui para estudar engenharia ou para estudar cinema? E ele diz que responde: professor, muita calma, os dois? E ele tinha essa coisa, assim, né? Foi a experiência que eu tive nesse contato, foi um dia grande de produção, e a sensação que eu fiquei foi de uma pessoa que, em toda a sua atmosfera, inclusive na vivência dele ali, era cinema, respirava cinema, falava cinema como uma coisa muito natural, e que para ele gostaria que fosse mais, inclusive, em todas as universidades, em todas as formações. Ele sentia falta dessa presença do cinema. E a minha sensação como estudante do curso de cinema da Unisul, e no exercício de um trabalho de montagem que tinha um tema específico, que era salas alternativas de cinema no estado de Santa Catarina, porque é algo que não se tem muita informação, não se tem muito realmente contato, e os trabalhos na Unisul, nesse sentido, eram muito... não tem filme sem propósito, não tem filme à toa, e é muito interessante o cuidado que a gente precisou tomar de puxar as rédeas de volta para isso,
para que não se tornasse um filme sobre o Gerlach, não para que não se tornasse, claro. Assim que se viu essa possibilidade, né, caso fosse possível, todo o desejo e a vontade saiu de se fazer um filme sobre ele. Mas é interessante, assim, esse tomar a cena mesmo, essa paixão dele por cinema, o carinho dele com a recepção da nossa equipe, que a sensação é de ser uma sequência desse mesmo carinho que ele tem ali naquele momento, com os livros, com o projetor, com as cadeiras, com os papéis, com as credenciais das histórias dele por Cannes, pelos outros festivais, assim. A vida dele parecia, assim, ser aquilo naquele momento. Foi uma experiência que eu tive como estudante na missão de desenvolver um trabalho, de participar em uma das equipes de um trabalho que teria resultado posteriormente, só após a montagem. A gente estava na fase de produção ainda. E foi muito interessante, assim, o quanto esse entusiasmo dele. E é uma pessoa que, assim, nós estávamos no início do curso de cinema e ali foi uma das sensações como estudante de um primeiro contato de algo muito grande de cinema, sem precisar falar muito, assim. Claro que depois ele fala, ele só comprova essa sensação, mas é incrível que tá nele, assim. Era dele, estava nele. Ele sentou, cruzou as pernas, nos ajudou ali, muito habituado, né? Aquilo tudo era muito familiar para ele, muito receptivo para escutar e falando com muito respeito, muita calma e muito entusiasmo, assim, nos mostrando as coisas, os livros, as fotografias, os DVDs. Ele tinha paredes na casa inteira, com os filmes, os DVDs. Ele criou um método de organização próprio, que era em ordem alfabética e por país também, para não se perder com aquele próprio material dele. Assim. Foi uma experiência muito rica, uma das maiores que eu tive, sem sombra de dúvida, e que me faz ainda, cada vez que eu penso num projeto, que eu busco, né, essa resposta para o cinema, eu lembro, essa é uma das experiências que eu lembro, de ter tido a oportunidade de estar com ele escutando, na voz dele e no que ele mostrava para gente, tudo sobre cinema. Foi pouco tempo, um dia assim de produção, para tudo que dava vontade de escutar e que eu imagino que tenha de história, né? Coisas que só ele, né? Imagina. A gente viu resultados ali de muita história naquela casa e naquela conversa com ele. Fico a imaginar o quão grande realmente não foi essa vida, né? Não é essa vida, muito além do que ele contou pra gente ali, enfim, no tempo que a gente teve, né? Lembrando que não era para isso, era inclusive para a gente pensar nas salas alternativas de cinema. Mas a história dele e a vivência dele, a passagem dele, o conhecimento dele, a afinidade com o cinema foi o que mais me chamou a atenção no desenvolvimento daquele trabalho. Bom, Germana, eu saí de lá com uma assim, certeza do quanto tinha mexido contigo, né? Você ficava o tempo todo. Podemos fazer outras coisas, né? Temos material bruto para outras coisas. Fica aí. Fica aí, Germana, você está com esse material bruto em mãos. Fica aí à vontade para... Né? É possível, sim, se fazer outras coisas. Germana, nós estávamos nessa equipe aqui, né? Porque foram 3 filmes. Na sala de cinema do SIC foi... os estudantes que participaram, então, foi o Carlos Chapo, que está com a gente, que aparece, né?
junto aí nas filmagens, que a gente vai assistir daqui a pouquinho, nesse filme, que é um filme que nós acabamos entendendo como o cinema de Gilberto Gerlach. Para além de uma sala alternativa, ele faz parte, ele circulou, não só aqui no estado, mas em outros lugares, em outros países também, e ele viajava, quando ele era o programador, foi sempre, né, será sempre o grande programador da Sala de Cinema do SIC, quando ele viajava para os festivais, a convite dos grandes festivais, e trazia os filmes, e então foi nossa sala de formação, né? Antes do curso existir, nós tínhamos a Sala de Cinema do SIC, que é a formação aí de gerações. E por isso que eu achei importante, né, ter ao menos alguém da equipe que tivesse participado daquele exercício, Germana, aí não poderia ser outra pessoa, porque se saiu muito tocada daquela experiência. Foi. Mas estávamos, então, Germana Toniolo, estou aqui com a minha colinha, Carlos Chapo, João Gabriel, Douglas Vieiras, Bruno Dalmolin, a Laura Tavares, a Maria Antônia Camargo, e tínhamos aí o Paulo Henrique, que é o técnico da Unisul, que nos acompanhou, e essa sessão também não poderia ser possível se eu não tivesse a parceria do Vitor Guinheco, o Vitão da Ilha da Edição, que acompanhou vocês durante toda a edição, e que agora, quando a gente soube aqui, né, dessa perda incrível, a primeira pessoa que entrou em contato foi o Vitor para reunir esse material de volta. Ele teve que fazer lá algumas edições, enfim, então meu agradecimento do carinhoso a todos esses estudantes, né, e pela tua presença aqui. E sim, o que nós vamos ver é o que eu anunciei numa sessão de homenagem desse clipe que nós assistimos agora. Essa sessão foi uma sessão de homenagem aos professores do curso de cinema da Unisul, quando o curso fez 20 anos. O curso nasceu em 1999. E tínhamos aí, então, uma perda também que tivemos nesses dias, que foi Carmen Fossari. Estava lá uma homenageada nossa, né, um reconhecimento aqui, e Gilberto Gerlach, que inclusive falou aí, né, isso que nós vimos agora, antes dessa nossa apresentação, esse videoclipe trouxe um pouquinho, um recorte do que nós temos aí, para quem quiser assistir na íntegra, o Fita Crepe de Ouro foi o nosso último evento presencial em novembro de 2019. E o que nós vamos ver agora é isso que a Germana falou, de uma pessoa que abre a porta e que ele ele tem a história, né? Como nós vamos ver no filme, ele tem a história do cinema, o que ele fez, né? Ele poderia ser tido como o grande herói do cinema de Santa Catarina, né? Não sei se ele ia gostar muito desse título, mas com certeza um título que eu sempre falei foi de professor de todos nós. Eu tive a oportunidade de estar em 3 ocasiões muito especiais. Quando o cinema da Unisul reabre a sala de cinema do SIC, que teve um momento em que ficou fechado, a Unisul fez uma homenagem ao senhor Gilberto Gerlach. Nós estávamos no espaço que, para nós, sempre será o espaço de Gilberto Gerlach. E ele ficou muito emocionado com essa homenagem. A segunda oportunidade foi durante um festival de cinema em que eu estava lá. Ele era, se eu não me engano, presidente do júri, e eu recebi um prêmio pelo filme e das mãos dele. E eu tive a oportunidade de, no palco daquele festival, dizer que eu estava recebendo um prêmio duplo. Estar recebendo aquele prêmio, que me deixava muito emocionada, mas de receber das mãos dele. E esse último encontro que fizemos aí, que foi para essa aula, e que aí ele deu, de fato, o que nós vamos ter aqui não é uma sessão, mas sim uma aula. Então, para matar a saudade de um grande professor, nós vamos deixar essa sessão disponível sempre, para que esse filme fique sempre acessível a todas as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho de quem é, de quem foi
Gilberto Gerlach para o cinema em Santa Catarina. Então, nosso reconhecimento a Carmen Fossari e a Gilberto Gerlach, num momento, né, Germana, que a gente está sofrendo dores e perdas de todo o planeta. E essa sessão de cinema, Germana, tu que sempre está acompanhando, ela veio para o virtual, justamente em função de uma suspensão das nossas sessões presenciais. Então, nós continuaremos assim, que é isso que ele sempre fez questão, né? De, sim, as novas gerações têm entusiasmo, sim, a gente quer, sim, e ninguém vai nos parar, nem de fazer cinema e nem de exibir cinema. E agora nós temos também, Germana, uma participação muito especial, que é da Ana Lígia Becker, a coordenadora da Sala de Cinema do SIC, coordenadora presidente do MIS, e também a atual presidente da Fundação Catarinense de Cultura, que fizeram questão de mandar um vídeo aqui quando elas souberam que juntas estávamos tentando produzir em tempo aqui, nesse sábado, uma sessão em homenagem ao Gilberto Gerlach, que é o que nós vamos ouvir agora, Ana Lígia e Dolores, a presidente da Fundação Catarinense de Cultura. Querida, bom te ver, estava com saudades. Você tem um material riquíssimo nas mãos, dê a ele outras formas e as nossas sessões estarão abertas para os teus tantos filmes. Foi muito bom mesmo reencontrar contigo aqui, tá? Igualmente, Mara, obrigada. E vamos assistir junto, mais uma vez, esse resultado, essa versão dessa experiência, desse encontro que tivemos com Gerlach. É isso aí. Boa aula a todos. Boa noite a todos e todas, apesar de hoje ser um momento bastante triste para todos nós que estamos aqui. Para mim, que hoje respondo pela Sala de Cinema do SIC, que venho aqui falar e prestar homenagem em nome deste espaço, que é uma tarefa um tanto difícil, provavelmente tão difícil, até mesmo impossível, tal qual a tarefa de tentar de alguma forma sucedê-lo à frente desse tão importante espaço para a cultura e para o cinema catarinense. Importância que justamente se deve ao trabalho desenvolvido pelo Gerlach, que durante tantos anos esteve à frente do Cineclube Nossa Senhora do Desterro e do Cinema do SIC. Eu não posso deixar, de todo modo, de destacar e reconhecer que Gilberto Gerlach não só construiu uma programação de excelência nesta sala, com os melhores filmes e que fizeram a história do cinema arte mundial, mas uma verdadeira escola que ofereceu as melhores referências de cinema e que formou aí toda uma geração de cineastas, artistas e intelectuais de Santa Catarina. Destacar o que tantos já destacaram e mais uma vez na tarde desta quinta-feira dizer que Gilberto Gerlach foi um verdadeiro mestre e que não há fazer o papel mais importante, mais digno de reconhecimento de uma sociedade do que do fazer dos nossos mestres. O conhecimento e ainda mais o compartilhar esse conhecimento é, sem sombra de dúvidas, o maior ato de generosidade e essa é a maior das virtudes que alguém pode possuir. No que creio, uma das últimas vezes em que Gerlach esteve no SIC, eu recebi e guardo com todo carinho o abraço que ele me deu quando eu lhe disse: quero ser você quando eu crescer. E, enfim, isso é impossível. Portanto, posso dizer que o Gilberto Gerlach não era só um grande conhecedor, generoso, mas também uma pessoa realmente inspiradora e de fato insubstituível e insuperável. Quero deixar registrado que ontem mesmo, assim que da notícia do falecimento do Gilberto Gerlach, nós já iniciamos um processo junto à presidência da Fundação, que já
demonstrou aí todo o seu apoio para dar nome à Sala de Cinema do SIC ao Gilberto Gerlach. E que, como eu lhe disse lá em setembro de 2019, quando ele esteve lá comigo, e que ele veio me pedir uma pauta para um dos últimos eventos que ele realizou, provavelmente, repetiu o que eu lhe disse: a sala é sua, sempre sua. Então, nada mais digno, e essa sala realmente merece ter o nome dele. E que, além disso, reforçando também a nossa parceria aqui com o Cineclube da Unisul, que vem mantendo também em parceria conosco uma programação junto ao Cinema do SIC, que nós já temos uma reunião agendada para essa segunda-feira, para que a gente possa iniciar o processo de produção de uma exposição também em homenagem ao Gilberto Gerlach, e que desde já nós esperamos contar com todos vocês que por acaso tenham materiais ou que possam vir a contribuir para que a gente possa honrá-lo e realizar essa exposição da melhor forma possível. É isso, uma boa sessão e que todos possam ficar aí mais um pouquinho com Gilberto Gerlach. Um abraço. Olá, é com grande satisfação que, em nome da Fundação Catarinense de Cultura, eu comunico a todos vocês, amantes da sétima arte, que a Sala de Cinema do SIC, a partir dessa data, passa a se chamar Cinema Gilberto Gerlach. Gilberto foi meu colega de trabalho na década de 80, um ser humano espetacular, um intelectual brilhante, um escritor perfeccionista, um amante do cinema e, acima de tudo, um ser humano extraordinário. Perde a cultura catarinense, perde o cinema, perde as futuras gerações, perde o convívio dessa pessoa maravilhosa que era Gilberto Gerlach. Mas, ao mesmo tempo, fica para todos nós a herança cultural que ele deixou, o seu legado e o seu trabalho ao longo desses mais de 50 anos pelo cinema e pela cultura em Santa Catarina. Com isso, eu desejo que essa singela homenagem sirva de alento a todos aqueles que nesse momento sentem tanto a partida desse grande amigo e esse excelente profissional. Qualquer movimento que ele fizer vai dar um som. Então, 90, 90, 90. Isso aí, porque apesar de ter aqui. Apesar de ter aqui. Quando eu tinha 12 anos, eu fui estudar em Blumenau, interno no Colégio Santo Antônio, Colégio Franciscano. Lá eu vi que os padres tinham um cineclube. Os internatos, as escolas, há 50 anos atrás, digamos, tinham um cineclube. Hoje não existe mais. Naquela época era muito mais difícil manter um cineclube do que hoje em dia. Hoje é tudo no digital, é facílimo. Naquele tempo tinha que carregar quantidade de latas de filme, né? O filme tinha que vir lá de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Então lá eu descobri essa entidade chamada Cineclube, com 12 anos de idade. Bom, não perdi uma sessão, todas as quartas e domingos, quartas. E anotava os filmes que via e já comecei a me interessar, não quem eram só os atores, os intérpretes do filme, mas quem que fazia aquilo, quem era o diretor. E eu acompanhava, já com 12 anos de idade, todas aquelas resenhas que os jornais dispensavam
para o cinema nessa época, muito mais do que hoje. Hoje é um absurdo da falta de comunicação que há para os filmes de qualidade. Não existe mais isso, né? Aumentou a mídia, mas a mídia ficou cada vez mais pobre. A mídia de hoje é um horror. Com relação ao cinema, um horror. É difícil tu ler um jornal nosso daqui, não tem absolutamente nada. Os cadernos especiais estão cada vez mais pobres. Absurdo. E tanta gente que quer trabalhar nesse assunto, eles não dão vez. Essa é aquela coisa ligeira, ou essas quantidades de colunas sobre de fotografias de pessoas que querem aparecer, em suma, é uma coisa horrorosa. Mas voltando, P.F. Gastal era um personagem muito importante na área do Cineclube de Porto Alegre, que tinha uma coluna dominical no Correio do Povo, com letra extremamente miúda, onde ele contava tudo que entrava de cinema a cada semana em Porto Alegre. E tinha um cineclube. O Cineclube do Gastal é maravilhoso. Filmes assim que me abriu a mente. E aí depois eu vim para cá estudar no Colégio Catarinense. E lá tinha um padre, o Padre Décio, que também tinha um cineclube. Então essa coisa do cineclube foi... Até que chegou um momento que eu estava precisando de ver esses filmes que não apareciam por aqui. Conheci o Rodrigo Diário, que também é outro aficionado por cinema. E aí eu percebi que a única maneira de eu trazer os filmes para cá, já que os cinemas não passavam, era fundar um cineclube e trazer os filmes para cá. Como o Darcy Costa já fazia também. Nessa mesma época, o Darcy Costa também fundou um cineclube, funcionou ali no Ponto Chique, ali em cima da Livraria Catarinense. É o Central, Cine Central. Era um projetor 16mm, numa sala em cima. Eu frequentei lá o cineclube do Darcy. O Darcy tem uns 20 anos mais velho do que eu. Isso foi em 1960 que o Darcy fundou. O Arte 7 é 80, já é 20 anos depois, né? Nessa época eu já estava fazendo engenharia. Resolvi fundar um cineclube para poder trazer esses filmes para cá. Trazia um filme por semana, alugava São Paulo, 16mm, exibia na engenharia, numa sala da engenharia, e de noite eu exibia numa sala no centro. Anunciava o filme através da coluna do Darcy Costa, então era fixo o local e a data e o dia da semana em que eu passava na universidade e aqui. Na universidade, o cineclube começou a ter uma frequência grande e era na engenharia, centro tecnológico. O diretor, o professor Stemmer, um dia chegou para mim no corredor e disse: "Você está aqui para estudar engenharia ou cinema?" Aí eu disse: "Professor, os dois. Porque toda universidade que se preza tem um cineclube." Bom, como a esposa do Stemmer gostava muito de cinema, ela permitiu que o cineclube continuasse. E eu fazia uma programação bem maneirosa, né? Comecei com A Besta Humana, do Renoir, mas o segundo filme já era No Tempo das Diligências, do John Ford, e aí depois vinha um cinema italiano, depois vinha um cinema russo, um brasileiro. Fazia uma programação para chamar público, né? Um dia eu fui visitar um amigo meu no Rio, que estudava no Goethe, e lá no Goethe eu vi que tinha um ciclo de cinema expressionista alemão. Eu fui falar com o diretor,
Eu perguntei para ele como é que eu poderia levar isso para Florianópolis. Ele disse, simples, você coloca lá no papel um cabeçalho lá de um cineclube, manda uma carta para mim que eu mando os filmes para você. E assim eu fiz, isso foi em 72. As cópias ficaram, 11 filmes, as cópias ficaram comigo aqui uns 3, 4 meses. Copiei cada intertítulo dos fotogramas da Cinema Mudo, né? Tudo intertítulo em alemão gótico. Eu com a lupa fui copiando tudo. E fiz 11 cadernos bilíngue, alemão, português. Enchi aquele hall da reitoria com ampliações fotográficas dos filmes. Fiz assim uma espécie de varal, né? E fizemos as exibições dos filmes cobrando um cruzeiro cada ingresso. Com os folhetos sendo distribuídos. A sala completamente lotada, cinema mudo, alemão, intertítulo em alemão. Todo mundo quieto, assistiram, foi um sucesso enorme. E fizemos um intercâmbio e todos os filmes do acervo do consulado francês eu exibi aqui, essa mesma forma, né? Sempre uma exibição pública num auditório que tivesse disponível no centro da cidade. Em 79 foi criada a Fundação de Cultura, aí me chamaram para eu fazer parte da área de cinema. Criei de imediato um pequeno auditório no subsolo da Biblioteca Pública, 50 e poucos lugares, e aí começamos ali a formação. Aí veio uma proposta de 11 filmes do Akira Kurosawa, mas as cópias eram em 35mm, não era 16mm. Bom, agora eu tenho que passar para 35. Consultei o dono de cinema aqui em Florianópolis e eles disseram que poderiam alugar nas quartas e quintas-feiras, mas no cinema Jalisco no Estreito. No centro, não. Nem no Rox, nem no Ritz, eles não cediam de forma nenhuma. Acontece que o Jalisco, a programação do Jalisco era só cinema pornográfico. Só. Como é que eu vou lançar um Kurosawa no meio de uma programação de filme pornográfico? Complicado isso. Mas não tinha outra maneira, eu disse, vamos fazer. A fundação não ajudou com nada. Eu fui na cara e na coragem, né? Aluguei a sala, aluguei os filmes. Cada filme passava quarta e quinta-feira. Nenhum dos filmes deu prejuízo. Deu para pagar o aluguel da sala, pagar o aluguel do filme. E aquilo foi um motivo assim, de várias cartas nos jornais, né? No meio de uma programação pornográfica, Akira Kurosawa, uma coisa mais. Isso foi em 1980, faz 37 anos. Eu entrei em contato com os diretores da fundação e disse, nós temos que colocar um cinema aqui no Centro Integrado de Cultura. Mas o Centro Integrado de Cultura não tem espaço para um cinema. Eu disse, fizeram um Centro Integrado de Cultura e não tem uma sala para cinema? Absurdo. Não tem um auditório lá, mas eu não sei se o pé direito vai dar. Aí eu fui lá e disse, não, claro que dá. Quer dizer, deu exatamente na medida
para uma projeção 35 milímetros, né? Se fosse 20 centímetros mais baixo, não daria. Mas as sessões de cinema vão ser uma vez por semana. Eu disse, não, uma vez por dia. Mas como? Eu digo, é claro. Temos que fazer isso uma vez por dia. Mas nós não temos dinheiro para comprar um projetor. Não é possível, não ter dinheiro para comprar um projetor. A Universidade Federal, em 1968, quando ela foi para o campus da Trindade, houve um convênio com a Alemanha Oriental e a universidade recebeu 10 filmadoras Bolex 16mm, 10 projetores Neopta 16mm e uma cabine completa de projetor 35mm. As filmadoras Bolex permitiram que fosse feito o primeiro curta-metragem de ficção aqui da ilha, que era o Novelo, 1968. Foi feito o Novelo, foi o primeiro curta que foi feito aqui na ilha, e por um grupo de universitários me convidaram para ser o fotógrafo. Eu fiz a câmera e a fotografia e fomos para o Festival do Rio e recebemos o prêmio, uma menção honrosa. Bom, os projetores também começaram a ser usados e aí começou eu também comecei a usar os projetores para fazer a minha divulgação de cineclube já, em 68 foi quando comecei. Mas a cabine 35mm sequer abriram, ficaram encaixotadas lá e passou por 2 enchentes. Essas enchentes chegaram acima da metade das caixas. A água desceu, eles não abriram. Nunca foi utilizado. Eu falei com o diretor do departamento artístico, o Murilo Pirajá, um grande amigo, incentivador. Fomos falar com o reitor para colocar aqueles projetores dentro da universidade, uma sala de cinema dentro da universidade. O reitor da época era o Lacerda. O Lacerda, ele pensou assim, mas o que esse cara tá botar um cinema dentro da universidade? Aquele mesmo conceito do professor Stemmer. Universidade é para se estudar e não para ver filme. Nunca fizeram e os projetores acabaram sendo vendidos como sucata. Um grupo queria abrir um cinema lá na Avenida Mauro Ramos, na frente do Instituto de Educação, onde hoje eu acho que é uma igreja. Aquele prédio foi construído para ser um cinema, eles já estavam instalando as poltronas, esses projetores iam ser instalados lá, quando brigaram entre eles e dissolveram o negócio, e um deles ficou com esses projetores. E eu fui atrás desses projetores, estava na Palhoça, com um técnico de Blumenau, para saber se tinha condições de recuperar os projetores. Eles estavam situados num rancho, à beira de um mangue, e a maré, nessa noite que eu fui lá, estava muito cheia e estava quase chegando nos projetores. Disse, meu Deus do céu. Eu perguntei para o técnico, o senhor acha que tem condições de restaurar isso? A parte sonora não, mas a parte técnica, mecânica, eu consigo fazer. Fui na fundação, olha, um projetor novo, naquela época custava, digamos, 2.000 cruzeiros.
E eles vendiam por 600 cruzeiros, a sucata. Na fundação, não tem dinheiro. Tem dinheiro. Eu disse, bom, eu vou ter que arrumar um dinheiro. Vendi um terreno e comprei esses projetores. O técnico veio de Blumenau, se instalou na minha casa, instalamos os projetores lá, eles funcionaram 2 anos depois, foi para o SIC, ficou mais 10 anos lá. E foi graças a isso que esse movimento de cineclube, 35mm, ficou lá de 84 até 2009, funcionando todos os dias, né? Esse ano está fazendo 50 anos, né? Por isso que, como está fazendo 50 anos, eu gostaria muito de voltar a ter essa atividade de cineclube no centro da cidade. Tem que ser o espaço tem que ser no centro da cidade. Gratuito. Mas tem o Badesc, tem o SIC, tem o Paradigma, não faz mal. Há programações para todos. E não há só a cabeça de um programador. Existem várias cabeças de programador. E quanto mais tiver isso, melhor. Não é? Toda essa nova geração que está vindo aí. Hoje não estão interessados. Não, estão interessados. Só que não é dado oportunidade para eles, né? E a gente tem uma obrigação, mais ainda, no momento em que o mundo está muito agitado, muito conturbado, né? O mundo da droga, cabeça de todo mundo, aí, muita juventude se perdendo com isso, né? Então, eu acho que para salvar a humanidade daqui para frente, só se houver, por parte daqueles que dirigem as coisas, um apelo muito forte através da arte.